Cara, mas vamos começar com isso, cara. Bora. Como que foi essa questão do Barrabás? Eu Vamos vou lá. tentar lembrar, eu vou tentar trazer o que eu Isso. lembro, né? Eu lembro que você dizia que o Barrabás, ele não era meio que um ladrão, mas um revolucionário. Eu lembro bem sobre isso, Exato, né, e exato. tal, né? A linha foi essa. A linha foi essa. E aonde que a linha saiu que o pessoal, algumas pessoas, claro, chegaram, o João Cláudio está defendendo o Barrabás? Como que foi? Isso. Bom, primeiro que aqueles que disseram isso não são católicos. Ah, Né? entendi. Isso tá. é muito importante dizer. Ah, não são católicos? Não são, a maior A parte. maioria. Porque, gente, é o seguinte: o vídeo viralizou de uma forma. Milhões de views. Milhões. Então, assim, gente de todo tipo ficou assistindo, comentando, muitos e muitos positivamente, e outros entenderam que eu estava defendendo o Barrabás. Dá para acreditar nisso? Vamos abrir a igreja do Barrabás, né? Ó, o corte aí. Gente, não estou defendendo o Barrabás, tá? Outra pessoa comentou dizendo que eu estava com uma visão antissemita. Nada a ver também. Jesus era judeu. Os discípulos primeiros de Jesus eram judeus também. Então não tem nada de antissemitismo e tal. Mas vamos lá. Eu acho que é importante até porque faz parte da temática. Não é? Sim, Nós sim. vamos vivenciar isso agora na Semana Santa. É o seguinte. Eu vou pormenorizar, né, a argumentação e mostrar isso para as pessoas. O que acontece, pessoal? Se a gente abrir a Bíblia lá em Marcos, no capítulo 15, tá? Lá se inicia, a partir do versículo 1, o momento em que Jesus está diante de Pilatos. Ele está ali e no versículo 6 é dito assim: por ocasião da festa, ele lhe soltava um preso que pedissem. Aí vem o versículo 7, olha que interessante. Ora, havia um chamado Barrabás. Gente, primeiro é importante entender isso aqui, ó. Barrabás é um termo formado por dois outros termos. Não é o nome do cara. Então, aí que está. É muito possivelmente um nome que se dá para ele como título messiânico. Ah, Isso. entendi. No aramaico, bar significa filho. Abá, pai. Bar, abá. Barrabás. Ok? Certo. Daí vem esse título. Que ele mesmo se deu esse título, talvez. Ou outros colocaram, Outros colocaram. ou era o nome dele mesmo, Tá, beleza. porque candidatos a Messias, tá? Olha só, podiam receber esse tipo de nomenclatura. Por exemplo, muitos anos depois de Jesus, um que faz uma revolta contra o Império Romano é chamado de Bar Corba. Bar, já falei, filho, Corba, estrela. Filho da estrela. Por quê? Por causa da profecia de Balaão, tá? Que surgiria uma estrela. Isso é ligado à figura do Messias, à figura daquele que vem para reinar. Então, por isso, Bar Corba. Tá? Era o nome dele? Não sabemos. Pode ser um título, um apelido, mas é uma designação messiânica. Agora, o que eu acho que é importante todos entenderem é o que é o Messias. Porque, na verdade, o que a gente tem na cabeça sobre o termo Messias, às vezes é muito distorcido. Tá? Vamos lá. O termo Messias, Guto, vem do hebraico Mashiach. A gente aportuguesou isso e ficou Messias. Qual é o significado dessa palavra? Ungido. Só isso. Quando o texto hebraico é traduzido para o grego, como é que fica? Mashiach, do hebraico no grego, Christos. Daí a gente aportuguesou e virou Cristo. Ponto. Esse era um título dado no Antigo Testamento aos reis. Tá? Também a profetas, mas sobretudo o destaque aqui é o rei. Certo. Onde nós vemos isso?
Salmo número 2, tá? Eu vou até lá o Salmo número 2 agora, para a gente poder dar uma olhada nisso diretamente na fonte, tá? O que acontece? Esse salmo era rezado e cantado no ato de derramar o óleo sobre a cabeça do rei. É o ato da unção, Certo. tornando-o ungido. E em dado momento, o texto vai dizer justamente assim no versículo 2, né? Os reis da terra se insurgem e unidos os príncipes enfrentam o Senhor e o seu Messias. Olha aí, o seu ungido. Em algumas Bíblias se traduz o seu Cristo, diretamente assim. Aí o texto continua, eu não vou fazer uma exegese dele aqui agora, mas lá no versículo 6 aparece assim, ó: fui eu que consagrei o meu rei. O termo consagrei, aqui na Bíblia que eu estou usando neste momento, que é a Bíblia de Jerusalém, é o verbo machar, que significa ungir. Fui eu que ungi o meu rei. Pronto. Lá se fala de Messias, aqui se fala que o rei é um ungido, um Messias. E aí vem o versículo 7. Na voz do próprio rei, ele diz: publicarei um decreto do Senhor. Ou seja, Deus está instituindo o seu rei. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Vamos entender isso. O rei publica o que Deus Pai fala para ele. O rei diz que Deus falou que ele era o filho. Sim. Portanto, o termo filho de Deus era usado para designar o rei. Sim. Por isso nós chamamos Jesus de filho de Deus. Ok? Neste sentido, Guto, Barrabás é filho do Pai. Filho de Deus. Ponto. Neste sentido, alguns daquela época acreditaram que ele era o Messias que haveria de chegar da parte de Deus. E por que alguns acreditaram? Porque ele era, aí que vem o grande detalhe, um revolucionário político. Quando nós continuamos o texto de Marcos, no capítulo 15, seguintes, lá no versículo 7, é dito assim: ora, havia um chamado Barrabás, preso com outros amotinadores. Em grego, a palavra amotinador é stasiastes. Esta palavra significa revolucionário ou revoltado. Ah, tá. Esse é um detalhe importante. Aí o texto diz que numa revolta, a palavra revolta tem a mesma raiz no grego, stasis, tá? Numa revolta, eles haviam cometido um homicídio. Aí que é o ponto. Então, ele é um revoltado político. Alguns tinham essa esperança de um rei neste sentido, Sim. armado, tá? E por esta razão é que eles vão pedir para soltá-lo. A questão que alguns colocam é, tá bom, como é que os romanos iam expor este como uma opção, já que ele seria contrário ao próprio império? Sim. Essa resposta não é dada no texto. Sim. Fato é que o texto diz que isto ocorreu. Aí, quando nós olhamos lá na frente, no Evangelho de João, que narra essa cena também, no capítulo 18, no versículo 40, tá? Eu até deixei na margem aqui a referência para não ficar indo e voltando aqui no texto. Lá ele é chamado de lestes, que também é uma palavra que, além de ladrão criminoso, também é designação daqueles que são revoltados políticos, que faziam pilhagem, que roubavam em vista de ter mantimentos ou dinheiro, coisas para a revolução que eles estavam pensando.
Flávio Josefo, que é um historiador da época, ele usa o termo lestes exatamente com esse sentido. Alguém que era um revolucionário político. Então, diante de Jesus, que é um Messias, tá? Verdadeiro. Ó, pessoal, Jesus é que é o Messias verdadeiro, tá bom? Vamos lá deixar isso bem claro aqui. Mas não tinha este programa revolucionário. Sim. O que vai ocorrer, então, é que eles vão, obviamente, escolher Barrabás. Tá claro isso? Sim. Tá. Esse é o ponto. Então, Jesus, a partir daqui, então, vai ser conduzido a todo o processo da crucificação. Nesse sentido, é importante que nós lembremos que ele vai ser identificado, sobretudo a partir do Evangelho de Marcos, que é a base para Mateus, que é a base para Lucas, como o servo sofredor. Tá, professor, mas o que é o servo sofredor? Aí a gente volta lá em Isaías. Isaías é dividido em 3 partes. Do capítulo 1 até o capítulo 39, é o texto de Isaías que está sendo elaborado na sua maior parte com referências ao antes do exílio da Babilônia. Sim. Tá? O texto do capítulo 40 ao 55 de Isaías já é uma parte que está sendo elaborada no exílio da Babilônia, sobretudo no momento final desse exílio. Ok? O que acontece? Dentro desse texto, existem alguns cânticos dedicados à figura de um servo de Deus que vai sofrer. E ele vai sofrer como? Vai carregar sobre ele os pecados e vai ter uma morte expiatória. Isso é muito interessante e isso nos leva a uma reflexão dessa figura na medida em que ele se parece Sim. bastante com as figuras sacerdotais que são apresentadas dentro do livro do Levítico. Porque lá no livro do Levítico, por exemplo, você tem uma série de sacrifícios que são feitos, entre os quais o sacrifício pelo pecado, chamado em hebraico de hatat. Esse sacrifício pelo pecado, ele ocorria como? A pessoa colocava as mãos sobre a cabeça do cordeiro, e aí, ó, a Páscoa Sim. já tá aí também, tá? Por isso que eu estou trazendo essa referência. Então, se colocava a mão sobre a cabeça desse cordeiro, como que confessando os seus pecados, transmitindo os seus pecados para o animal, que será abatido. Parte dessa carne vai ser queimada, parte, olha que coisa fantástica, o sacerdote come, como se ele estivesse assumindo o pecado do povo, e depois o sacerdote faz um sacrifício por si mesmo, pedindo perdão dos seus pecados e a sua purificação. Olha só. Entendeu? Então, nesse sentido, é que Jesus vai ser entendido como esse servo sofredor, que carrega sobre si as dores, que carrega as faltas do povo, e ele vai ter essa morte, que é uma morte expiatória, porque aí nós agora vamos dar um salto na teologia bíblica, vamos para o Evangelho de João, lá, sobretudo, ele vai ser compreendido como o grande Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Daí nós entendemos a teologia que está lá também no texto bíblico do Novo Testamento, mas é um texto mais posterior, que é o texto que é chamado de Carta aos Hebreus, que aí já é uma outra história também, se é carta, não é, sim. Tá? Mas vamos chamar de Carta aos Hebreus, que é o que todo mundo comumente conhece. Lá, Jesus vai ser mostrado de forma muito profunda por uma teologia que o afirmará como o sacerdote, o altar e o cordeiro, que realiza um sacrifício perfeito pelo pecado de toda a humanidade, ao mesmo tempo também que esse sacrifício diz respeito a uma comunhão com o Pai e daí por diante. Caramba, tá? É muito interessante. Nossa, o professor João Cláudio dá uma aula assim, né, cara? É impressionante, viu, cara? É muito bonito, né? Então você não
defendeu Eu Barrabás. não defendo Barrabás. E ele também não era um bonzinho, também, E como também as pessoas... ele não era bonzinho, e também ele não era o verdadeiro Messias. Isso. Teve gente que falou, isso mesmo, Barrabás é o verdadeiro Messias. Eu falei, Jesus, esse povo... Ele era um viajando. candidato, ele era um cara Era que... um cara que se apresentava como Isso. Messias, porque na época de Jesus... Era contra o... Ele tinham era um outros revolucionário. muito. Era, com Existiam certeza, outros. com certeza. Existiam outros que diziam, eu sou Messias e tal. E vinham com seus programas Isso. messiânicos. No caso, então... Tanto é que isso para que chegar acontecia. até Jesus e dizer assim, vamos prender e crucificar, houve ali uma demora. Olha, tem mais um que está Exato. falando que é o Messias e tal, não sei o quê. Quem que é? Olha, Jesus de Nazaré, que está juntando gente, não sei o quê, Exato. barará. Não é aquela coisa, ficou sabendo, prendeu, matou. Porque isso era uma Exato. coisa comum Exato. de aparecer uma Claro, pessoa que... o próprio Jesus, no capítulo 13 de Marcos, que é um texto muito interessante para isso, ele vai falar, vai chegar um momento em que uns vão dizer, eu estou aqui, eu sou o Cristo, sei lá o quê. Isso. Quer dizer, havia, tá, já naquele momento, diversas pessoas que circulavam dizendo, eu sou o cara que está escrito lá nos textos proféticos do Antigo Testamento e etc, etc, etc. Sim. Tá? Só que eles apresentavam alguns programas messiânicos, alguns desses, como os zelotas apresentavam, que era justamente isso, de fazer pilhagem para você ter recursos, para você manter um exército, para você ir contra o Império Romano naquele momento e assim por diante.